Boa tarde, pessoal. Esse é mais um Greenper Talks focado em renda variável. E continuando o vídeo anterior, a nossa ideia hoje era falar sobre ferramentas quantitativas. Mas não tem como comentar e deixar passar o que aconteceu nas duas últimas semanas. Então, para o vídeo de hoje, o André vai comentar não sobre o resultado do mês, como foram o resultado do Ibovespa, o S&P e tudo o que aconteceu. E depois, numa segunda parte, a gente fala sobre as estratégias quantitativas. Bom, obrigado, André. Agora a palavra é sua. Obrigado, João. Bom, pessoal, o último vídeo a gente tinha conversado aí em meados desse mês, ali depois do dia 15, dia 18. A gente entrou em outubro com a cabeça de cenário pró-risco global. Então, de certa forma, com essa alta do S&P esse mês, de aproximadamente 6,9%, a gente estava certo, que era um cenário para tomar risco em equities. O que a gente não imaginava, ali na semana passada, hoje é dia 29 de outubro, é toda essa confusão fiscal, com a PEC dos precatórios. Enfim, depois dali acho que está todo mundo bem antenado com as variações de mercado. O Ibovespa fechou o mês de outubro com uma queda de 6,74%. Acho que faz muito tempo que eu não via uma oscilação tão diferente da Bolsa brasileira em relação a bolsas desenvolvidas. Não só a Bolsa americana, que foi uma bolsa que performou bem no mês, mas a Bolsa europeia também subiu 5%. A Ásia, China vinha tradando mal aí os últimos meses, com todos os ruídos e as interferências governamentais. Também subiu no mês, então no agregado as bolsas de emergentes subiram aí em dólar aproximadamente 1,5%, 2%, ou seja, foi um cenário pró-risco. E para o Brasil, a nossa cabeça de agora para frente é aos poucos ir montando posição nas companhias onde a gente acredita que conseguem navegar muito bem nesse cenário. É um cenário difícil, um cenário de juro para cima, o ciclo de aperto monetário acelerou, a inflação não arrefeceu ainda. Então, a gente tem que continuar tomando muito cuidado com companhias menores, como a gente já vinha tomando. Fiquem em empresas que têm bastante liquidez, é isso que a gente está priorizando agora. E aos poucos a gente vai fazendo essa movimentação. A gente conseguiu proteger bastante a carteira do fundo nessas duas últimas semanas. A gente teve ali uma certa agilidade diante da divulgação da intenção do governo em relação ao teto dos gastos, e ali a gente colocou hedges na carteira. Enfim, a gente conseguiu finalizar o mês de outubro aí com uma queda próxima do Ibovespa, um mês onde uma boa parte das empresas da nossa carteira, as companhias listadas na Bolsa do índice Ibovespa, sofreram bastante. Enfim, acho que agora é a gente ter resiliência, é a gente ter paciência, que as boas companhias vão perseverar aí nesse cenário mais difícil de Brasil. O André, uma coisa boa do Fundo Meru é que ele consegue fazer local, Brasil e internacional. Como que foi essa alocação de recursos entre Brasil e internacional ao longo do mês de outubro? Ótima pergunta, João. A gente começou o mês de outubro com uma posição de Brasil por volta de 75%, 80%, e o complemento no internacional. Então, nossa posição internacional era ali na casa de 20%. Em meados de outubro, e diante da dificuldade do evento fiscal, a gente reduziu a posição de Brasil, a exposição líquida veio para próximo aí de 60%, e a gente usou todo esse benefício de poder diversificar para internacional. A gente chegou a ter aí quase 40% de exposição em ações americanas. Acho que isso foi um bom contribuidor para a performance relativa do fundo em relação ao mercado como um todo. E além disso, acho que aqui eu já faço o link para a nossa segunda parte do bate-papo, que é falar um pouquinho da nossa análise quantitativa, das nossas estratégias sistemáticas e tudo que isso fornece de diversificação de retorno
para o Meru Long Bias, né? E para o Blan também, para o nosso multimercado. Num mês especialmente difícil de stock picking e de posições compradas, o nosso book long and short entregou retorno positivo. Ou seja, a gente extraiu o alfa puro ali, né? Porque a exposição líquida ela é zerada, não tem beta. Então, acho que vale a pena a gente agora entrar em detalhes sobre essa parte quantitativa. Bom, pessoal, aqui acho que é uma parte interessante, né? Diferente da gente falar só sobre cenário, sobre posições e sobre o dia a dia de renda variável, o intuito agora nessa parte é a gente falar um pouquinho de uma ferramenta super interessante, né? As ferramentas que a gente aplica nos portfólios, nas estratégias sistemáticas, né? Dentro dos nossos fundos aqui na Grimper. E esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo já há um bom tempo. A gente é super animado, né, com o potencial que as ferramentas estatísticas nos fornecem e pode diversificar retornos. Num mês como esse, de outubro, comentei, essas ferramentas elas geraram, né, alfa, geraram retorno positivo. Então vamos entrar um pouquinho em detalhe aqui e falar como é que a gente enxerga, né, a função aí de cada uma dessas ferramentas. Então, o que a gente tem, né, algumas frentes que a gente vem desenvolvendo, né, o time de análise quant, com estatísticos e programadores, a gente usa, primeiro, né, para otimização do formato do portfólio. A gente escolhe as companhias via análise tradicional, fundamentalista, só que a combinação dessas companhias é muito importante, né? Porque cada companhia tem a sua função dentro da carteira. Imagine vocês aí, né, um time de futebol com 11 jogadores, cada jogador tem o seu papel no time, né? Você tem o atacante, a defesa, o goleiro. Então a gente enxerga muito semelhante, né, para um portfólio. Você não pode ter só atacantes no seu portfólio, né? Você não pode ter só a zaga no seu portfólio. Então, essa combinação, as ferramentas quantitativas ajudam muito a gente a dosar bem o tamanho de uma empresa onde a gente é, por exemplo, né, muito animado, onde a gente enxerga muito upside, mas essa companhia ela tem um risco maior, né, e ocasionalmente ela pode ter uma correlação maior com o portfólio. Então, essa empresa ela não vai ter um percentual tão alto, mesmo diante de um otimismo grande do nosso time de análise fundamentalista. A próxima frente que a gente vem desenvolvendo e vem já obtendo resultados bem interessantes, né, ainda mais no cenário volátil de Brasil, é o desenvolvimento do que a gente chama de beta alternativo. O que é o beta alternativo? Né? Em inglês seria investir através de factors, né, de fatores de risco. Você acaba selecionando as companhias listadas por características semelhantes. Então, se eu puder traçar um paralelo aqui com a questão da nossa nutrição, né, dos nutrientes que a gente precisa ingerir para ser saudável, para ter saúde, acho que todo mundo conhece, né, as comidas básicas, arroz, feijão, carnes, saladas, enfim, diversos tipos de comidas aqui, né, diversos tipos de gostos que o ser humano tem. Mas quais são os componentes semelhantes que a gente encontra nas comidas? Né? A gente tem as proteínas, a gente tem os carboidratos, a gente tem as gorduras, a gente tem os sais minerais, as vitaminas. Enfim, se eu puder agora fazer analogia com esse tipo de filtro para as empresas listadas, começando, né, pelas companhias que melhor entregam crescimento de earnings num determinado período. Então, existe ali um filtro, a gente consegue encontrar qual que é a companhia que mais está entregando crescimento de earnings e qual que é a que está entregando menos. Então, a gente acaba ficando posicionado nas companhias que estão em cima, né, bem acima do ranking, e a gente monta a posição short nas que estão para trás. Da mesma maneira com o valuation. Né? Valuation é outro componente incomum em relação às empresas listadas. Então, a gente compra as empresas mais baratas e shorteia, fica vendido nas empresas mais caras.
Isso existe também para a parte de crescimento de receita, isso existe também para as empresas que são mais voláteis, as empresas que são menos voláteis, enfim. E essa combinação toda, né, a gente usa, além de selecionar as empresas através desses rankings, a gente usa uma combinação também de o que é o melhor carregar, dado o cenário econômico que a gente tem pela frente, né? Não basta só você montar os baskets long and short, se você não souber dosar os tamanhos e qual deles você deveria usar diante de cada cenário. Aí a gente passa para a próxima frente, que são os nossos sistemas de trading. Aqui são sistemas mais direcionais, em alguns deles sim que fazem long and short. E por último, né, a última frente de avanço aí que a gente tem feito, que aí eu diria que é a grande oportunidade, né, um oceano gigantesco de trabalho a fazer, onde a gente vem criando nossa própria base de dados, onde a gente vem acumulando muito conhecimento, é a parte de análise de dados, né, ciência de dados, que isso vai nos ajudar muito na análise de fundamento das companhias, análise de sentimento do mercado, e tudo isso numa combinação para a gente poder ter uma seleção de empresas, né, um stock picking cada vez melhor. Esse próximo slide eu dou um exemplo bem simples, né, de como é que funciona o tal do beta alternativo. Para alguns de vocês pode ser um assunto um pouco mais novo. No exterior, esse tipo de estratégia ele já é muito utilizado. Então, a gente se ampara, né, em diversos papers acadêmicos que mostram, né, que é interessante você carregar esses fatores de risco em benefício de uma carteira mais diversificada. E muitas vezes, né, um portfólio como a gente coloca aqui no slide, né, o portfólio das empresas que mais sobem em determinado período contra aquelas que pior performam nesse período, ele acaba até batendo, né, com ajuste de vol, com o Ibovespa ajustado à volatilidade desse portfólio long and short, ele outperforma o Ibovespa. E o mais interessante, né, é a descorrelação que, ao carregar um grande portfólio long and short de fatores, você tem em relação ao principal índice de mercado nosso aqui, né, ao Ibov. Então, tudo isso, numa combinação com a nossa parcela de stock picking, deixa o nosso portfólio muito mais robusto para enfrentar, por exemplo, um mês como esse, que foi um mês difícil, onde a nossa carteira de stock picking caiu mais que o Ibovespa, né? Então, de fato, se a gente não tivesse esse portfólio long and short e a diversificação internacional, o Meru Long Bias teria caído mais que o Ibovespa por conta do nosso stock picking, né? Que foi um mês terrível aí para a maior parte das companhias dentro da Bolsa Brasileira. E aí, para finalizar a parte de ciência de dados, e aqui não dá para a gente entrar em muito detalhe, que o assunto é vasto, né? Acho que a gente vai fazendo isso aos poucos, nos próximos vídeos, sempre vai ter assunto para a gente comentar, sempre vai ter ferramenta nova para a gente mostrar para vocês, mas é super interessante porque a gente já desenvolveu, né, alguns filtros e algumas análises de ciclos, de regimes dos mercados acionários no mundo inteiro. Mercado americano, aqui no caso, né, que a gente mostra no slide, o S&P, a gente já desenvolveu para a Europa, para a Ásia, para o Brasil, e com resultados também bastante interessantes, né? E como é que a gente faz isso? Para resumir, né, hoje em dia a gente tem disponível, através da tecnologia e da programação, ferramentas que nos ajudam a dizer quais são as variáveis que realmente importam, que fazem a diferença para você explicar o retorno de 1 a 2 meses à frente dos principais índices de ações. Então, a gente reúne, joga para o nosso algoritmo responder diante, né, de 100, 150 variáveis, quais são aquelas que, de fato, explicam, né, o retorno de 1 ou 2 meses à frente dos índices. E aqui, no caso, a gente montou, né, para o S&P, então vem contribuindo bastante aí para o nosso grau de acerto, né, para a nossa assertividade
em conseguir, primeiro, né, vai nos ajudar a navegar em ambientes mais difíceis, quando, de fato, a gente tiver mais volatilidade no mercado norte-americano, provavelmente a gente vai ter aí um sinal do modelo. No mercado brasileiro, a gente estava ali em setembro com o algoritmo avisando, né, que era um cenário mais difícil. Na entrada de outubro ele mudou um pouco, né, dizendo que o cenário poderia ser um pouco melhor, mas aí a gente teve o evento de meados do mês que, enfim, acho que aqui é uma variável nova, né? Mas isso vem contribuindo para a gente conseguir fazer os hedges corretamente e, sem dúvida nenhuma, uma análise mais robusta das demais classes de ativos, né? Como é que interage renda fixa, commodities, moedas, e quais são as influências que tudo isso acaba tendo em cima do mercado de ações. E aí, para complementar, né, gostaria aqui de, primeiro, agradecer a todos vocês aí pela atenção, né, pela confiança que vocês têm na Grimper depositada, e falar um pouquinho sobre como é que está a nossa cabeça aí para frente. A gente encerra o mês de outubro, né, hoje, o último dia do mês aqui, acabou de fechar o mercado, um mês difícil. A gente voltou a aumentar a parcela de ações Brasil dentro do Meru. Eu comentei que a gente chegou a ter 60%, a gente voltou a estar mais para próximo aí de 75% alocado em Brasil, reforçando em companhias onde a gente enxerga capacidade de navegar nesse cenário mais difícil. A volatilidade não terminou ainda de Brasil, na nossa visão, ainda devemos ter aí um mês de novembro, pelo menos no começo, mais desafiador. E a parte internacional continua complementando, né? Então a gente segue com aproximadamente 20% da carteira exposta a ações internacionais, mais concentrada em Estados Unidos. O modelo, exemplo aqui, né? O nosso modelo de machine learning para o S&P segue positivo, ou seja, segue dizendo que a gente tem upside. E o sazonal, né, do ano, o efeito da sazonalidade, ele também contribui para um mercado de alta continuada aí até final de dezembro. Bom, vou ficar por aqui. Acho que eu já falei bastante aí nesse vídeo. E até o próximo mês que vem a gente fala um pouquinho mais aí de alguns cases que a gente vem investindo dentro da carteira e fala mais sobre análise fundamentalista. Foi um prazer, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado, pessoal, e até a próxima.